Se você começou a empreender agora, eu preciso que você saiba disso. Oi, eu sou Ana e aqui no nosso canal a gente fala sobre empreendedorismo, posicionamento digital e mentalidade para negócios. Se você quer construir sua marca com autenticidade e fazer o seu negócio crescer sem se perder no meio do processo, você está no lugar certo. Quando a gente começa a empreender, são muitos desafios, né? A gente passa por várias etapas, desde ali da criação do nosso negócio, formalização. E é natural que a gente espere, né, nesse primeiro momento aí, do nosso primeiro negócio ou início de um negócio, a gente tenha essa expectativa sobre as pessoas que estão ao nosso redor, do ciclo social, familiares, amigos, de que essas pessoas serão as primeiras, né, a nos incentivar a fazer com que o negócio seja divulgado, aquela famosa, né, dá um like no meu conteúdo, ou divulga o meu negócio para outras pessoas ou amigos, enfim, a gente cria uma expectativa com essas pessoas. Mas tem uma coisa que é bom você alinhar desde já, é sobre essas expectativas que você tem, né, com familiares e amigos, e você vai entender o porquê. Através de pesquisas, instituições como o Sebrae, por exemplo, que é uma instituição voltada para o apoio do empreendedor, não exclusivamente sobre familiares e amigos, mas no contexto geral ele fala sobre a importância desse apoio moral, prático também, dessas pessoas ao nosso redor e do quanto isso influencia dentro da nossa jornada empreendedora. Porque se tem uma coisa que atrapalha na nossa evolução, eu acho que em todas as áreas da nossa vida, o nosso emocional, a nossa mentalidade. Quando eu comecei a empreender com brigadeiros, eu tive uma loja de brigadeiros por muitos anos, mas logo no início lá, quando eu comecei ainda fazendo os brigadeiros para vender na escola, eu passei por um processo assim bem chato, porque eu estudava, né? Então eu também produzia os brigadeiros e levava para vender. E nessa época eu não tive muito apoio dentro de casa, o que me atrapalhou muito. Então nesse período eu enfrentei algumas dificuldades, sabe? Discussões por conta de bagunça, sujeira, né? Do que eu estava fazendo, que às vezes eu até não conseguia fazer porque ficava muito cansada. Enfim, eu enfrentei alguns desses desafios e que inclusive foi um dos motivadores de eu desistir de continuar naquela época. E depois, ali eu acho que foi no período de 2016, depois eu voltei ali em 2019 com os brigadeiros e aí voltei com a mentalidade mais forte, com mais estrutura para realmente continuar seguindo os meus sonhos. Mas então, Ana, esse vídeo é para poder falar mal de parentes e amigos? Não, eu não tô aqui para poder alimentar, né, ressentimento, tristeza ou mágoas que você possa ter com alguma dessas pessoas no seu ciclo social aí ou familiar, mas eu estou aqui justamente para poder te ajudar nesse processo de desenvolvimento de uma mentalidade, né, forte como empreendedora, tá? Então vamos lá. Separei aqui 5 reflexões poderosas que vão te ajudar nesse processo e seguir em frente sem depender da validação dos outros. Sabe aquela frase de uma conversa entre o pequeno príncipe e a raposa, que a raposa diz para ele assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nesse caso aqui, aquilo que você cativa é a sua expectativa e essa responsabilidade é somente sua e não do outro. Acaba que esperamos muito das outras pessoas ao nosso redor e aí vem uma verdade, né, que simplesmente essas pessoas elas têm as suas próprias vidas, as suas prioridades, os seus desafios e elas não nos devem nada. E quando você entende isso, começa tudo a fazer sentido, porque você vai começar a depositar a sua energia naquilo que realmente importa, que é o seu crescimento e a construção dos seus negócios. O número 2 é que nem todo mundo vai entender o seu propósito e tá tudo bem. Empreender é um caminho que exige coragem, visão e persistência. E muitas vezes quem nunca empreendeu não vai conseguir ter a mesma visão que você. E isso não significa que essas pessoas não torçam por você, simplesmente elas não têm a mesma visão. A gente tem uma mania de levar tudo muito pro nosso pessoal, né? E acaba que nem sempre, na maioria das vezes, nem tudo é sobre nós. Realmente é sobre a outra pessoa. Então, a gente tem que esfriar um pouco nossa cabeça e realmente focar mais no nosso propósito. O número 3 é uma verdade assim, meu Deus, eu acho que todas as empreendedoras concordariam comigo que geralmente as ajudas elas vêm de onde a gente menos espera. Tem algumas frases, né, de efeito que a gente sempre ouve quando a gente diz assim que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo realmente virar um cliente. Eu acho que é um fato. Porque quando a gente começa a empreender, a gente conhece pessoas, a gente, né, vai criando
novas amizades, vínculos, e é muito legal você ver que pessoas que você nem imaginava conhecer ou que você não esperava aquela ajuda comecem a ajudar o seu negócio, seja com um apoio, seja com a compra do seu produto ou do seu serviço, enfim, acontece de diversas formas e é muito incrível. Assim, era muito legal, era idoso, mulher, homem, criança, enfim, em geral. E era muito legal porque além de a gente vender o produto, a gente tinha uma troca muito boa. E no meio desse processo, como eu falei, né, eu conheci pessoas que me ajudaram muito. Gente, eu lembro que tinha umas meninas que tinham uma loja de maquiagem e a gente sempre passava lá para vender para elas e tal. Inclusive, essa moça, né, ela é minha amiga até hoje. Ela vai saber que eu estou falando dela, mas eu lembro que elas estavam lá vendendo e a gente passava pra vender, né? Elas estavam lá trabalhando e a gente passava pra vender. E eu tenho essa foto de a gente tirando umas fotos do brigadeiro dentro da loja delas. Tirando as fotos do brigadeiro em cima da bandeja que a gente vendia. Então, assim, são coisas que a gente compartilha que não tem preço, né? É realmente de valor que a gente guarda no nosso coração e essa trajetória que a gente vai criando no meio do processo. Posso dizer pra vocês aqui é que vocês ampliem, sabe, o seu olhar e busquem apoio onde realmente faça sentido. Não adianta você ficar gastando energia para querer apoio de pessoas ou de um lugar que não tá fazendo sentido para aquilo que você está buscando, sabe? Não se limite a isso. Expanda realmente a sua visão, a sua consciência para entender da onde pode surgir oportunidades e você aproveitar elas. A quarta, que eu acho que é uma das coisas que a gente vive muito também quando a gente começa a empreender, que são as críticas. E é inclusive algo que não vai deixar de existir. Essas críticas, elas vão vir, só que o que acontece? A gente pode escolher o que a gente vai fazer com elas. Pode ser inúmeros motivos que uma pessoa, né, faça uma crítica ao seu negócio, seja por falta de conhecimento, insegurança, enfim. Então essas pessoas podem criticar você ou tentar te desencorajar, né, com o seu negócio. E aí é nesse momento que você precisa filtrar esses comentários e se fazer uma pergunta: essa crítica me ajuda a melhorar ou só me desmotiva? Nesse caso, se for construtiva, você pode utilizá-la para poder recalcular a sua rota, ver onde é que você pode estar errando, né, e ir se ajustando ali. Se não for uma crítica que seja construtiva para você, você elimina e segue o seu rumo. E mais uma vez eu repito aqui, né, a gente tem um costume terrível de levar as coisas muito pro pessoal e na verdade isso não ajuda em nada, porque na maioria das vezes as pessoas estão vivendo suas próprias vidas, suas próprias dores, seus próprios desafios, assim como você também tá. Então quando a gente escolhe, né, olhar para tudo isso com uma visão mais, não é que você é superior, né, é uma visão realmente mais ampla e mais madura das situações. Você vai fazer uma dessas escolhas, você vai pegar essa crítica e você vai colocar ela nas suas costas e levar como um peso, tipo, ai meu Deus, eu errei nisso, eu tô fazendo isso aqui dessa forma. Ou você vai pegar ela e você vai usar realmente para continuar o seu caminho, né, e construir aquilo que você tá buscando. Você pode pegar aquela crítica e usar como realmente a construção, né, dos seus objetivos. Então essa escolha, ela é exclusivamente sua. E quando aquela crítica ou aquele comentário não fizer sentido nenhum para o que você está fazendo, você simplesmente descarta sem nenhum peso e segue. E o quinto e último é que o seu sucesso não depende da aprovação de ninguém. Lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para brilhar. O seu negócio, ele é seu sonho, a sua responsabilidade. E escolha gastar a sua energia para poder construir algo que realmente você vai ficar feliz, você vai ficar satisfeita e realizada. E não se importando com o que as pessoas dizem ou acham. Inclusive, com relação a isso, né, de você ter muita certeza do que você está fazendo, que é muito importante quando a gente empreende, é você ter essa clareza e realmente um fundamento na sua base do que você está construindo para que esse tipo de situação não te abale. Você entender qual a sua missão, qual o seu propósito, qual é o valor do seu negócio. Então é muito importante que antes de você querer mostrar para o mundo que você tem um negócio, que você, sei lá, tá fazendo sucesso e tal, você precisa saber isso dentro de você. Sempre costumo falar que a vida, no geral, é um processo muito de dentro para fora. E cada vez mais que eu vivo, não que eu seja tão velha assim, né? Sou nova, apenas 27 anos, vou fazer 28 nesse ano. Mas assim, pelas experiências que eu já vivi na minha vida, eu posso afirmar que quanto mais você vive, independente da área da sua vida, seja profissional, seja financeira, seja pessoal, amorosa, enfim, todas, é um processo muito de dentro para fora.
Então, se você simplesmente escolhe alimentar coisas que são apenas externas, e geralmente é o que as pessoas vão ver, né, fisicamente mesmo ali, que é o que é mais palpável das pessoas com você, quando vier essas adversidades de comentários e coisas, você vai ficar abalada. Mas quando você trabalha um processo que é você trabalhar em você mesma, na sua mentalidade, no seu autoconhecimento, na sua autoimagem, quando vier adversidades, críticas ou coisas que possam abalar o seu processo como pessoa, como empreendedora, é muito mais difícil de derrubarem, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter construído realmente uma base. Quando eu falo sobre base, é isso. É quando você constrói algo de dentro para fora, ao ponto de que o que vier de forma externa não vai te abalar tanto. Não estou falando que tudo isso é a solução do mundo, né? O autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é a solução do mundo, que nunca mais você vai se abalar ou viver uma universidade, enfim. Somos limitados, mas a questão é que a probabilidade de você lidar com situações difíceis e você desistir, como já aconteceu comigo, como eu falei, né? Quando eu comecei a empreender, é muito mais fácil do que quando você está com uma mentalidade fortalecida, quando você tem conhecimento de si próprio e daquilo que você está construindo. Quando aconteceu a situação comigo, eu sabia que eu queria empreender, que eu queria fazer aquilo, mas não tinha alicerce, sabe? Eu estava só fazendo por necessidade, inclusive, né? Comecei vendendo na escola. Então, não tinha muito, assim, uma visão muito clara, um propósito muito claro do que eu estava fazendo. Na verdade, eu comecei a descobrir dentro daquele processo. Então, eu vendendo na escola, foi quando eu comecei a me despertar até onde eu poderia alcançar com aquilo que eu estava fazendo. Porque eu nunca tinha feito isso, né? E, gente, enfim, a história é longa e em outro momento eu posso contar. Mas foi exatamente assim, eu fui me descobrindo dentro do processo. Até eu entender que eu realmente queria construir uma marca, né, de brigadeiros, eu queria construir um negócio, foi quando as coisas foram evoluindo e eu criei a Ledoce Brigadeiros. Mas depois, em outro momento, eu posso compartilhar para vocês aqui a minha história com relação a isso. Mas então, é isso. Eu espero que eu possa ter te ajudado e comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, ou então quais são os desafios que você tem enfrentado ultimamente com relação, né, ao empreendedorismo. E me conta aqui, dentre as 5 reflexões que eu trouxe pra você, qual foi a que mais tocou em você aí. Vou amar ver os comentários de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com uma amiga empreendedora também, para que ela possa ver esse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo.